Olá, seja bem-vindo. O tempo provou o nosso engano quanto à duração da pandemia. Já são quase 2 anos que a vida de praticamente todo mundo mudou de forma significativa. Com o avanço da vacinação, a redução do número de casos e de mortes, a vida de muita gente está voltando à normalidade. Mas isso não está ocorrendo de maneira tranquila. Sobre o assunto, eu converso com o psicólogo Flávio Wojtkomanski. Ele é especialista em psicologia analítica e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Flávio? Olá, Ed, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado pela disponibilidade. Você percebe um certo desconforto nas pessoas em estar retornando à normalidade? Eu acho que a gente precisa definir o que é desconforto, porque eu acredito que não é nenhum certo desconforto. Tá todo mundo desconfortável em algum grau. A pessoa pode estar desconfortável querendo sair imediatamente com a maior voracidade do mundo, também é um sinal de desconforto, essa pressa, essa voracidade. E também ela pode estar desconfortável por querer não sair, por ainda não sentir que existe segurança. Então, o desconforto está presente em todo mundo. No começo da pandemia foi tudo muito complicado, criar uma nova rotina, novos padrões de comportamento. E agora existe essa expectativa da gente voltar, né, a ter aquela vida muito parecida com o que a gente tinha antes. Por que os receios, então, ainda persistem? É natural sentir receio quando a gente está incerto. E ainda é um momento incerto, né? A gente não tem certeza de que alguma variante não vai surgir, ou de que a informação que a gente recebe é 100% confiável. Se a gente for retomar o andamento da pandemia, a gente teve muita informação falsa veiculada, teve muita incerteza sobre como as coisas aconteceriam, e isso pesa, isso deixa marcas. Então, enquanto houver essa incerteza, vai continuar algum desconforto. Quando que você acha que será possível a gente acabar com esses receios, com essas inseguranças? Digamos que em algum momento venha algum especialista, venha o consenso dos especialistas falando: tá seguro, fiquem tranquilos, vão para a rua. É, Ainda assim não vai existir uma receita de bolo, são muitas pessoas diferentes, cada uma impactada de uma forma diferente pela pandemia. Então essas particularidades precisam ser levadas em conta. Não vai ser todo mundo falando, né? Bora, vamos sair de casa, tá seguro. Não vai funcionar tão fácil assim. Cada pessoa vai ter que trabalhar seu próprio receio de alguma forma, seu próprio conforto ou sua própria vontade de sair o mais rápido possível. Vão existir sentimentos conflitantes dentro de uma mesma pessoa. Então, provavelmente vai existir um momento em que vai ser possível baixar a guarda como coletividade, mas não vai ser tão instantâneo assim. Provavelmente vai ser uma construção de algum tempo até que o clima de pressão saia do ar um pouco. O isolamento e distanciamento social também levaram a uma maior introspecção, ao autoconhecimento. Então as pessoas estão saindo diferente, né, desse momento mais crítico da pandemia. Você acha que isso também se reflete agora na retomada das atividades? Eu sinto que todo mundo começa do zero agora. Todo mundo se descobre nas relações de novo. Como seres humanos, a gente se constrói nas relações. A gente descobre quem a gente é no vai e vem, na troca com o outro, na conversa, no encontro. E a gente ficou muito tempo sem isso. Sem isso de um jeito um pouquinho mais afetuoso, mais quente, mais presente. Ainda mais a gente que é latino, essa cultura um pouquinho mais da presença, do toque. Então acho que vai ser um período de reconhecimento, de estranhamento, não só de como é que são os outros, mas de como é que é a gente com os outros, como que a gente se sente depois de encontrar alguém. Antes era muito normal passar uma tarde inteira, um dia inteiro encontrando pessoas. Agora vai ser um pouco estranho. Que cansaço isso vai gerar? Ou que vontade isso vai gerar? É muito do zero. Então essa introspecção não precisa nem ser no sentido de voltar para casa e respirar fundo, mas de como é que a gente vai se sentir enquanto estiver no contato com o outro. Será que a gente ainda sabe fazer isso? Este momento será mais intimista ou você acredita que logo será como antes da pandemia? Quando a gente fala de trauma coletivo,
Em geral, existe um momento de introspecção enquanto grupo, enquanto país, por exemplo. Eu uso bastante o exemplo das bombas atômicas no Japão. O país se recolheu, o país viveu um luto e o país construiu algo. Mas a gente está falando de culturas diferentes. A gente tem uma cultura do encontro. Talvez não seja esse tipo de reflexão que a gente vai fazer. Lamber corrimão, fazer carnaval também é reflexão de alguma forma. Talvez seja nessa vivência muito intensa, muito forte. Não existe jeito nem certo nem errado. O que seria perigoso seria negar o trauma, negar que isso nos machucou. Mas isso é muito difícil de fazer. O trauma foi muito presente, o trauma machucou muita gente. E mesmo partir direto para a festa é uma maneira de não negar o trauma. Porque a gente está falando, alguma coisa aconteceu, alguma coisa afetou a gente e a nossa resposta vai ter que ser diferente. Nem que seja na base de uma multidão agarrada na rua. Quando você acha que esse desconforto, esse estranhamento se torna um problema, se torna uma dor para a pessoa? Digamos que exista já um protocolo bem sólido de retorno às atividades e ainda assim a ansiedade seja muito alta ao sair de casa por um tempo prolongado, que não seja só uma adaptação, que seja algo que persiste, que traga pensamentos recorrentes, que traga uma preocupação maior do que o dia a dia consegue suportar. Nesse caso a gente pode estar falando de trauma. A gente passou por um trauma coletivo, as pessoas vão ter respostas de trauma a isso. Não é impossível ter algum tipo de transtorno de estresse pós-traumático depois disso. Ou mesmo não patologizando, mesmo se a gente fala de choque, a gente está em choque. Cada pessoa vai processar de uma forma e cada pessoa precisa estar muito atenta a como estar de volta nesse novo mundo. Igual a antes, não sei se a gente consegue ser, mas capaz de construir uma nova possibilidade de convivência com o mundo, a gente precisa, pelo menos, se sentir capaz. E essa construção precisa ser feita com um intimismo mesmo, com um período de um outro recolhimento. Não é porque a gente passou 2 anos em casa que a gente não vai precisar recolher de novo. Talvez a gente precise recolher em segurança, sentir-se seguro em casa, de verdade, sentindo que se for ao mercado não vai acontecer nada de mal. Poder viver esse recolhimento seguro pode mudar muita coisa, pode fazer muito bem. Qual a melhor forma de ajudar essas pessoas que eventualmente entrem em sofrimento? Cada pessoa tem sua forma de receber carinho. E as pessoas mais próximas, em geral, conseguem saber qual é a forma que aquela pessoa recebe. A gente está falando de carinho, a gente está falando de segurança. Segurança não é só protocolos de saúde. Segurança é a sensação de que vai ficar tudo bem, a sensação de que vai ter apoio se não ficar tudo bem, a sensação de que não está solitário. Oferecendo esse carinho individual, com um acolhimento, com uma escuta generosa, com presença na medida que a outra pessoa permitir. Isso tudo já ajuda. E se a gente perceber que tem sintomas muito fortes, indicar para um acompanhamento psicológico, se tem muitos traços de um trauma presente, de alguma coisa que a pessoa não se sinta capaz de superar, que sinta que precisa de ajuda, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, dependendo do caso. Indicar isso, oferecer esse apoio sem julgamento pode fazer muito bem. Flávio, qual a sua dica para reduzir um pouco as expectativas e a ansiedade nesse novo normal? As expectativas, eu acredito que não vai ter como reduzir, não. A gente está querendo viver de novo de uma forma mais intensa, mais direta. Eu realmente boto minhas fichas que algum carnaval vem por aí muito intenso. E essa expectativa não necessariamente faz mal. A gente precisa, é uma maneira de poder voltar a desejar, né? Voltar a sentir que pode interagir com o mundo, que pode voltar a ser gostoso. Isso faz parte. Mas se as ansiedades são muito grandes, talvez seja importante lembrar que a gente sempre enfrenta, é um discurso um pouco ansiogênico também, mas a gente sempre enfrenta alguns perigos, a gente sempre está exposto, a gente sempre está
correndo algum risco e que isso faz parte da vida e que provavelmente cada pessoa que está preocupada agora já enfrentou muitas coisas. Talvez seja uma questão de lembrar da própria capacidade. Lembrando que você é capaz de enfrentar qualquer situação, como você já enfrentou na vida, talvez seja possível lembrar que, tá bom, agora eu consigo construir uma nova forma de enfrentar. No meu tempo, me sentindo respeitado, me sentindo acolhido, de acordo com o que eu senti vontade, de acordo com como eu me senti seguro, mas eu posso me construir de novo. Não acabou. Isso pode ajudar. Flávio, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Ed. Foi um prazer falar contigo. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.